Paz do Senhor, meu irmão, me chamo Geilson França, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e nesse vídeo nós vamos iniciar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre a justiça de Deus. Espero que você esteja conosco, nós estamos estudando a revista da CPAD, mas desde já quero também pedir que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa dar muito like, mas dê muito like mesmo, e você possa também acionar o sino das notificações para receber novos vídeos do nosso canal. Abençoa o canal aí e vamos para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Senhores, como eu falei para vocês, nós vamos estudar a lição de número 6. Texto áureo diz o seguinte: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 14, verso 12 ao 21 diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho e nem a filha deles, se livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. É uma pergunta que Deus faz, Então, diante dessa nossa leitura bíblica, vamos iniciar de vez, dessa vez de maneira concreta e objetiva, a nossa lição com a nossa introdução. Diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, do versículo 12 ao versículo de número 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer, porque ele não dá nome, ele começa dizendo: olha, se eu ferir a terra com peste, ou com alimárias, ou animais, ou ferir a terra com fome, ou ferir a terra com espada. Então, é algo assim genérico. Realmente, se você ler o texto, você vai entender realmente dessa forma, que é algo genérico. Então o profeta está falando de algo genérico para algo específico, ou seja, para a destruição do povo de Israel na terra de Judá. Ou seja, de uma terra qualquer, para depois se referir à casa de Israel, que era realmente o propósito da profecia que Ezequiel está profetizando em Ezequiel capítulo de número 14. É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Então, a presente lição, qual é o objetivo da nossa lição? Mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Não só o pecado de uma nação, mas também o pecado de cada pessoa. Então, nós podemos falar no macro, pecados de uma nação, mas também podemos falar no micro, que é o pecado de uma só pessoa. Sobre a identificação do juízo divino, primeiro tópico. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Então, qual é o discurso profético? À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa. Não existe uma ira de Deus porque Deus ele está sendo
tá sendo sadista para poder destruir o povo, querendo ver o sofrimento do povo. Não é por aí, né? Sempre tem uma causa. E sempre tem também um aviso prévio. Deus também sempre avisa o povo que vai praticar algum juízo, né? Nós temos, por exemplo, o caso de Nínive, que também se refere aqui nessa leitura, que Deus avisa o povo de Nínive através do profeta Jonas. Aí, antes de acontecer esse aviso, nós temos aí a saga de Jonas passando pelo peixe, voltando para poder profetizar o povo, né? Mas o que fica evidente é que depois que é avisado e o povo se arrepende, Deus também se arrepende de fazer o mal que estava para praticar. Então Deus sempre se arrepende de praticar o mal que estava para praticar quando há arrependimento do povo, né? Mas também mostrando para você que todo o juízo de Deus também tem uma causa. Deus tem sempre uma causa por trás do seu juízo sobre determinadas, seja pessoas, seja nações, como aconteceu aqui com a nação de Israel. Por quê? Porque Deus quer o arrependimento, né? Deus ele quer que o povo se arrependa, que o povo venha buscar o bem. Se você for aqui em Amós, capítulo 5, versículo 1 a versículo de número 4, a palavra do Senhor fala assim, ó: ouvi esta palavra, que levanto com uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante, né? A virgem de Israel está agora caída, destruída. A glória de Israel está caída, está para baixo. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Então o conselho de Deus para o povo de Israel é: buscai-me, buscai-me, que eu vou dar o livramento. Buscai-me e vocês vão viver. Se vocês me buscarem de todo o vosso coração, como diz lá em Crônicas, né? Se vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu vou perdoar a terra, certo? Se eu, por exemplo, fechar os céus, que não caia mais chuva, mas se vocês se arrependerem do vosso pecado, eu vou abrir novamente o céu, vou derramar da minha graça sobre a vossa vida, né? Lá em Crônicas fala exatamente mais ou menos assim. Mas para ficar claro que sempre tem uma causa, que sempre tem a chance de arrependimento e que sempre tem a bênção de Deus caso o povo venha se arrepender. Aconteceu com Nínive e Deus estava prometendo também para Israel, caso Israel também viesse a se arrepender. Nós temos também Amós capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Então, conselho de Deus mais uma vez: busque o bem, não busque o mal. Se afaste do mal, se afaste, porque sempre o mal está se referindo ao pecado, ao erro, à transgressão. Então Deus ele não quer que nós vivamos no mal, na transgressão, no pecado, na iniquidade. Nós vamos entender mais na frente que existem determinadas atitudes, irmãos, que não existe oração para aquilo, entendeu? Não existe. Existem pecadores e pecadores. Existem atitudes pecaminosas e existem atitudes pecaminosas. Existem aqueles que pecam para a morte e aqueles que não pecam para a morte, né? Nós vamos entender melhor mais um pouquinho mais na frente. Mas eu queria mostrar outro texto bíblico aqui, Jeremias capítulo 38, versículo de número 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás das mãos deles, certo? Então aqui juízo para o rei Zedequias, caso ele não voluntariamente saísse aos príncipes do rei da Babilônia. Se ele ficasse, resistisse, ele iria falecer, morrer, né? Então o juízo viria sobre ele. Então uma atitude dele em praticar o bem ou praticar o mal. Qual era o bem nesse caso?
sair aos príncipes do rei da Babilônia. Caso ele praticasse o mal, ou seja, não fosse, seria destruído, e ele também não seria livre, não escaparia das mãos dos babilônicos. Tá? Então esse foi o juízo, esse foi o conselho. Para todo juízo existe uma causa, e para toda causa existe uma oportunidade de arrependimento que Deus quer dar. Então o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não quer ajuda? Como é que você vai ajudar uma pessoa que está pecando, que não quer sair do pecado? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade, tá? Beleza, garoto. Vamos para o nosso segundo ponto. Diz assim, a primeira parte do oráculo. A expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer época. Então, quando uma terra pecar contra Deus, Deus ele vai lançar juízo. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir sua voz, a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão, ele pode tornar instável, a fome pode chegar. Como pode isso ser feito? Como isso é feito? A palavra profética esclarece a carestia, a fome, o extermínio de seus moradores e dos animais. Trata-se o quê? De uma grande crise, uma recessão econômica, tá? Uma recessão financeira. Então, recessões financeiras também fazem parte do juízo divino. A fome, né, as recessões fazem parte do juízo divino sobre a nação. Pode ser qualquer nação. Está pecando, está errando, está transgredindo, está trazendo injustiça para o seu povo, Deus julgará, Deus trará a vara, assim como também está trazendo para Israel aqui em Ezequiel, né? Israel, melhor dizendo, Judá, né? Já para Judá e Jerusalém e ao templo também, levando todos cativos para a Babilônia. Esse era o julgamento do povo judeu. Gostaria de mostrar para vocês, olha como Deus ele sempre trabalha, né, com essas ideias de castigos e usando sempre a fome, a peste, terremotos, né, situações de catástrofes naturais. E nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 24, verso de número 7. Né, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7. Nós temos também Apocalipse capítulo 6, versículo número 8. A palavra do Senhor diz assim: E olhei e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com feras da terra. Olha, e preste bastante atenção, como é bem parecido com o texto de Ezequiel, né? Para matar a quarta parte da terra com espada, que significa guerra, com fome, né, que são as recessões financeiras, com peste, que são as doenças, e com as feras da terra. É muito, mas muito semelhante realmente a Ezequiel. A descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda chuva e fertilizante à terra e aos campos. Ao invés de agradecer a Deus, o povo estava quem? Abençoando, agradecendo quem? A colheita a Baal, né? Estava agradecendo a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. Então, se o pessoal estava aqui adorando a Baal, porque Deus estava descendo chuva, então vai ter seca. Seca seria o quê? O juízo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra. Também resulta fome e resulta peste. Então a guerra gera fome, gera peste, como nós também estamos vivenciando uma guerra. Por exemplo, entre duas nações, não é nem em relação à terra inteira. Duas nações, né? Ucrânia e Rússia, estão se guerreando, estão em uma guerra bem atual e bem cerrada mesmo, né? Mas você pode perceber que todo mundo está sentindo. Todo mundo está sentindo. Então, por mais que nós não estejamos diretamente na guerra, guerreando, se matando ali, mas a gente está sentindo no mundo inteiro através das recessões.
através da recessão financeira, através da inflação, as pessoas estão sentindo mais dificuldade financeira de sustentar sua família, sustentar seus filhos. Realmente nós estamos vivenciando momentos bastante complicados por causa da guerra. Então a guerra gera escassez, gera fome, gera peste também, né? A fome é uma referência da escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária, que a guerra também provoca isso. A peste é o resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. No caso da guerra também, né? As guerras no campo de batalha. E hoje nós tivemos uma pandemia agora, né? De 2020 para cá, 2021, uma grande pandemia que atingiu várias pessoas. Mas no versículo de número 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia. Ele está falando de uma forma genérica, como nós vimos, né, essa estrutura aí do texto bíblico. Primeiro ele começa a falar de maneira genérica, depois ele vai aplicar aquela profecia a Israel, a Jerusalém, melhor dizendo, né? Beleza? Ponto 2, aqui o nosso segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Existem petições que Deus não atende? Existem, né? Existem algumas petições que Deus ele não atende. Aquelas petições para poder apenas satisfazer a nossa própria vontade. Por quê? Porque você está pedindo algo que não está dentro da vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, Jesus Cristo orando dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lá no jardim de Getsemane, Jesus estava falando isso, mas ele complementa, né, a oração dizendo: olha, não seja feita a minha vontade. A minha vontade é que o cálice passe, mas não seja feita a minha vontade. O cálice não passou, porque não era vontade de Deus. Por mais que fosse Jesus, o Filho de Deus, orando, pedindo para que o cálice passasse, ele mesmo entendia que tinha que ser feita a vontade de Deus. Mesmo assim, ele teve que passar pelo cálice amargo, porque era a vontade de Deus. Então, quando você tá para passar por uma vontade de Deus, irmão, por uma situação, pode ser uma tribulação, pode ser uma dificuldade, e é a vontade de Deus para que você passe por aquilo, não adianta você orar contrário. Você tem que pedir força para poder você atravessar. Você tem que pedir força para poder passar por aquela situação. Existem problemas que vêm na nossa vida por vontade divina? Existe. Jó passou por problemas e tribulações por vontade divina. Jesus passou pela cruz por vontade divina. E sempre vem a glória, sempre vem uma vitória depois, né? Uma glória. Existe uma recompensa por todo o sofrimento que nós passamos por Deus, né? Muitas vezes. Então nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Exemplo de Moisés, Samuel, Noé, Daniel e Jó. Né? Nós temos alguns exemplos de intercessão, gostaria de mostrar alguns textos aqui para mostrar para você. Abraão, por exemplo. Abraão, em Gênesis capítulo 18, verso de número 32, a palavra do Senhor diz o seguinte: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se achar ali 10, ele está intercedendo pelo seu sobrinho Ló, né? Se tiver 10, e o Senhor não vai destruir, aí o Senhor fala, e disse, não destruirei por amor dos 10. O Senhor termina, né? Conclui. Ele está intercedendo pelo seu sobrinho, está intercedendo, e Deus diz, ó, se tiver 10 justos, eu não vou matar a cidade inteira por causa dos 10 justos. Eu vou dar o livramento. Nós temos também em Êxodo, isso é Abraão intercedendo. Agora nós vamos para Moisés intercedendo pelo povo. Ó. Êxodo capítulo 33, verso 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. A uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Deus está dizendo, eu vou consumir o povo, eu vou destruir, esse povo é de dura serviço. Aí nós temos aqui a intercessão de Moisés. Está em Êxodo 33, verso 11 ao 15. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial,
Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu me disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que se ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Considera isso, que a nação seja o teu povo, já que o Senhor está aí com essa ideia de se afastar. Mas considera essa nação o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Essa foi a oração de intercessão de Moisés em relação ao povo de Israel no deserto, certo? Entrando ainda para entrar na terra que mana leite e mel. Eu citei esses dois exemplos aqui para mostrar para você de exemplos de intercessão, né, pelo povo, pedindo para que Deus venha perdoar o povo. Né? Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Deus perdoou o povo porque Moisés orou pelo povo. Deus perdoou, livrou Ló porque Abraão intercedeu pelo povo, certo? Pelo seu sobrinho Ló. Então, Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto de bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Foi um acontecimento também que mostra que Deus ele continua perdoando, né? Mesmo o homem errando, pecando. Inspirados nessa experiência dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros. Então é inspirado nessa experiência que nós mantemos a nossa oração uns pelos outros. E intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Segundo ponto, um castigo inevitável, né? As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Então, a apostasia que vai levando o povo a essa situação, né? As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu a sua resposta, né? Nós temos, por exemplo, aqui, para mostrar para vocês. Não nos rejeites, aqui foi a oração de Jeremias, né? Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Jeremias 14, verso 21. Jeremias capítulo 15, verso 1, Deus dá a resposta. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Então, olha, ainda que Samuel e Moisés, esses dois justos homens que viveram integramente, eles pedissem a mim para poder livrar o povo, não livraria. Deus endureceu a sua resposta, porque o castigo era inevitável. Era inevitável por causa da dureza do coração do povo, né? A dureza do coração do povo de Israel. Eles não queriam se arrepender. Como é que você vai perdoar um povo que não quer se arrepender? Um povo que não quer atender os conselhos de Deus? Um povo que não quer atender o que Deus está falando, dizendo, apontando, dizendo: não vá por aí, pelo amor de Deus, que vai ter queda, que vai ter morte se vocês forem por aí. E o povo querendo ir. Como é que você não vai castigar esse povo, né? É inevitável o juízo de Deus sobre um povo obstinado, um pecador obstinado para o pecado e praticar maldade, né? Então realmente é muito complicado. A gente tem que interceder. Existem pecadores que irão se arrepender de seus pecados. É por isso que intercedemos pelas pessoas, porque existem aqueles a qual o Senhor quer salvar. Mas existem aqueles, irmão, que estão obstinadamente partindo para a morte, pecando para a morte, com suas atitudes, com a sua vida, que não quer se arrepender. E muitas pessoas irão, infelizmente, perder sua salvação, porque não querem se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. Não querem se arrepender de jeito nenhum daquilo que pensam. Não quer passar pela metanoia, mudança de consciência. O Espírito Santo insiste, fala, mas aquela palavra que o Espírito Santo está falando não chega até o coração daquela pessoa.
Essas pessoas, infelizmente, receberão juízo sobre si. Infelizmente, não tem para onde correr. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, existem momentos que Deus ele não atende. Nós vimos aqui, né? Quando Deus ele não atende a oração de um justo. Por exemplo, o pecado para a morte. Né? Quando Deus ele não atende um justo, é porque ele está pecando para a morte. Vamos entender o que significa pecado para a morte? Vamos lá. Nós temos aí, né, a referência bíblica, 1 João capítulo 5, versículo 16 ou 17, a palavra do Senhor fala assim: se alguém vir pecar contra seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, você vai interceder, ou seja, João está aqui ensinando sobre a intercessão, a gente precisa interceder pelas pessoas. Então, se a pessoa pecou não para a morte, então a gente intercede, a gente vai orar pelas pessoas e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Então, gente, o que acontece quando uma pessoa, na igreja, ela pratica o pecado? Vamos agora falar do pecado para todo mundo, vamos comentar o pecado e vamos criar uma grande fofoca. Na maioria das vezes é o que acontece. As pessoas vão criar uma grande fofoca dentro da igreja porque o irmão pecou, né? Muita gente vai, meu Deus, o irmão pecou, como é que pode o irmão, uma benção, e começa a espalhar. Não, irmão, não faça isso. João está ensinando, quando alguém pecar e esse pecado não é para a morte, ore por ele. Porque Deus vai dar vida àqueles que não pecaram para a morte. Deus vai voltar a dar vida a essa pessoa. Há pecados para a morte. E por esse não digo que ore, você não interceda por pecados que são para a morte. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. E os pecados que são para a morte, João está dizendo, vocês não vão interceder por esses pecados. Então João ele discute dois tipos de pecados. Aqueles em que há esperança para o pecador e aqueles em que não há esperança para o pecador. Nos casos de pecado para os quais há esperança, a oração pode ser muito eficaz na recuperação. É por isso que nós precisamos interceder. Já sem a esperança, caso dos pecadores para a morte, não há garantia de que a oração venha a se tornar eficaz. João não está aqui definindo um ato de pecado em particular que leve inevitavelmente para a morte. Não é um tipo de pecado. Diz assim, olha, esse pecado, se você praticar, meu amigo, está no inferno. Não existe esse pecado que você praticando está no inferno. Há apenas um que Jesus falou, que é o pecado contra o Espírito Santo. Se você praticar esse pecado, não existe perdão. Foi o que Jesus falou. Não há perdão para pecado contra o Espírito Santo. Mas tirando esse pecado, irmão, todos os pecados, até o suicídio, que o pessoal acha que é um pecado imperdoável, até o suicídio existe perdão. Para o pecado de suicídio. E você está falando que existe perdão para o pecado de suicídio? Existe. Eu quero aqui falar claramente, meu coração está pacificado contra esse assunto. Não é todo suicídio que leva o homem ao inferno. Não é todo suicídio que leva um homem para a retirar dele a esperança futura na glória de Deus. Não é todo pecado, não é todo suicídio que acontece isso, né? Mas tirando o pecado do Espírito Santo, que é imperdoável segundo Jesus Cristo, todos os outros pecados são perdoáveis, mano. Então, João, aqui nesse texto bíblico que eu acabei de falar para vocês, não está falando aqui de um ato, de um pecado, que, meu Deus, se você praticar, não existe perdão. Ele não está falando disso. Ele se refere a um tipo de pecado. Se ele tivesse em mente um pecado específico capaz de levar alguém à perda da salvação, certamente ele teria identificado para que todos nós pudéssemos nos desviar deste e assim ficarmos longe da consequência tão terrível. Mas João não indicou um pecado específico como sendo um pecado para a morte. Isso nos leva a concluir que João está falando não de um ato específico de pecado, mas sim de um tipo de pecado, ou seja, uma atitude. Atitude de dura cerviz, atitude de não se voltar mais para Deus, atitude de apostatar, de falar tudo contrário daquilo que você acreditava que é apostasia. A atitude de não querer se arrepender, a atitude de ser obstinado, isso é o pecado para a morte, certo? Então, a Bíblia considera com muita seriedade o pecado. Por exemplo, vejamos aqui alguns exemplos, né?
Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Nós temos Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, por mais que o justo ele passe a vida inteira praticando bem e fazendo justiça, mas se a alma dele pecar no final da vida dele, começar a se obstinar e a pecar e a desviar o caminho, por mais que ele tenha feito 1000 coisas boas na vida, ele não vai viver. É isso que o texto bíblico está falando, certo? Tiago capítulo 1, verso 15. Depois, havendo concupiscência concebido, dará a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nós temos a concupiscência concebida, que é o desejo que aparece no nosso coração. Esse desejo, nenhum homem escapa. Todos passam por esse desejo pecaminoso dentro de si, porque somos pecadores. Todo pecador que se preze, ele tem desejos pecaminosos. Mas como é que o pecado ele é gerado e quando esse pecado ele leva à morte? O resto do versículo explica. Né? Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. Então, quando você concebe, a luz do pecado. E o pecado, quando ele consuma, quando você pratica aquele desejo, aí gera a morte. Se você estiver desejando, mas você diz, não vou fazer, você não gera morte. Mas se você fizer, você gera a morte. É isso que o texto está falando. Qualquer pecado, se a pessoa persistir nele, conduzirá à morte. Se você persistir no pecado. Mas nós sabemos que há uma diferença de grau entre pecado e outro. E os pecados cometidos por aqueles que estão genuinamente interessados em servir a Deus, mas que sofrem de uma vontade fraca e lutam contra hábitos arraigados, são muito diferentes dos pecados cometidos deliberadamente em atrevimento e desafiando a Deus, né? Então, quando você, por atrevimento e de maneira deliberada, pratica o pecado, é pecado para a morte. Se você é um pecador e você peca porque você está fraco, você é fraco, você caiu, você errou, você fraquejou, pecado, não é para a morte. Ore que Deus vai voltar a dar vida. É isso que nós estamos aqui estudando e aprendendo. O que determina a diferença entre um pecado que não é para a morte e um pecado que é para a morte é mais a atitude e o motivo do que o ato do pecado em si. Nesse sentido, há uma distinção entre pecados. Existe o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Então, existe essa diferença. Existe esse grau. Existe o pecado para a morte, que é o pecado deliberado, aquele que pratica o pecado de maneira deliberada. E existe o pecado que não vai gerar morte, que aquela pessoa tem ainda a chance de se arrepender e passar a ter vida. Então, eu acredito que acho que a gente deu para concluir aqui esse terceiro ponto, né? Sobre o pecado para a morte, a apostasia, que é negar a fé, enfim. Né? Eu acredito que deu para a gente poder estudar direitinho. Quando você for ver, você vai ver também aí direitinho, tá? Então vamos para o último tópico aqui para nós terminar, concluir a nossa lição, nossa aula de Escola Bíblica Dominical, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Então, para você ver a gravidade do juízo que estava chegando sobre o povo. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. E eu acho que muita gente estava ali acreditando nisso. Não, Deus não vai castigar a gente não vai ter destruição da cidade não vai ter destruição do templo não, porque ainda existem justos aqui, Deus vai preservar a cidade. Talvez os falsos profetas também se apoiassem nesse tipo de concepção, nesse tipo de pensamento, né? Então, por que o povo rejeitou os profetas? Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10, foi o texto que a gente leu lá de Abraão, se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Talvez essa fosse a razão que a maioria acreditasse que talvez não acontecesse o juízo de Deus.
Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio deles esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os três justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová, né? Então, para você ver que a gravidade, olha, esses homens, por mais justos, eu acho que não existe justo na terra do que esses três homens. E se eles estivessem vivendo nessa geração, só eles se livrariam, só livraria a sua própria alma. Nem os seus filhos e nem suas filhas eles conseguiriam livrar, só livrariam a eles mesmos. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Né? A pergunta que se faz, por que Daniel? Porque nós temos Noé e Jó, que nem israelitas eram, né? Viveram bem antes do povo israelita ser formado, ser criado, ser chamado por Deus para poder herdar a terra prometida através de Abraão. Ali nós temos a semente do povo nascendo ali naquele momento. Mas na época de Noé e Jó não existia o povo de Israel. Mas por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Eu trouxe para vocês aqui esse texto bíblico para mostrar para vocês, né? Romanos, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só homem, chamado Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Isso aqui para mostrar para vocês exatamente o que está escrito aqui. Que Daniel, Noé e Jó, eles só podiam livrar eles mesmos com as suas próprias justiças. Mas Jesus, ele veio para livrar a todos pela sua justiça. Ou seja, pela justiça de um só homem, essa justiça passou a justificar todos aqueles que querem viver com Cristo e são justificados pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição. Porque Jesus conquistou esse direito, esse poder, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E todos aqueles agora que se aproximam de Jesus são justificados. Para você ver como Jesus está no patamar de cima, né? É outro patamar. Já dizia o Bruno Henrique do Flamengo, né? Outro patamar. Jesus é outro patamar, né? Ele está realmente em uma situação superior porque ele consegue, por meio da sua vida, justificar todos aqueles que se arrependem de seus pecados, né? E por fim, para a gente concluir, o último ponto do último tópico, vamos lá, o profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamento sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. Então há quem julgue ou quem questione se era realmente o Daniel que estava lá na Babilônia, né? São dois os argumentos que explicam não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Daniel, não é como Daniel usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre os dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na Antiguidade Bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro da corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então, provavelmente, Ezequiel também sabia, conhecia e já tinha ouvido falar da justiça que Daniel estava praticando e da obediência de Daniel que Daniel tinha ali no meio do povo da Babilônia. E daí tenha incluído este grande homem a esses dois baluartes da justiça chamado Noé
e Jó, né? E para nós concluirmos a nossa lição, conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus, tá? Então, gente, é bom a gente não fazer essa confusão de justiça, né? A justiça da teologia paulina, que justifica o pecador, essa justiça é a justiça de Cristo, é a justiça que justifica, né? É a justiça que nós adquirimos através da morte de Jesus Cristo, como eu expliquei aqui. Mas essa justiça de Deus é exatamente contra o pecado no Antigo Testamento e a obstinação do povo. Nós falamos aqui também sobre o pecado que é para a morte e o pecado que é para a vida. Nós falamos que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte são aqueles pecados que são praticados por pessoas que simplesmente estão fracas, né, e que, se você orar, aquelas pessoas irão receber a vida novamente. E existem pecados que são para a morte, são aqueles pecados em que você peca deliberadamente, obstinadamente, que você quer desafiar Deus realmente, que você peca porque você está querendo ir contra Deus. Então tem essa diferença de pecado. Pecado para a morte vai gerar morte. Pecado que não é para a morte vai ser perdoado e vai gerar vida. Mas para isso, o que é que o apóstolo ensina? O que é que o apóstolo João ensina? Que nós precisamos orar e interceder pelo povo. Irmãos, temos que interceder pelo povo e continuar intercedendo pelo Brasil, continuar intercedendo pelos pecadores do Brasil, por nós mesmos, pela igreja do Senhor. Estamos vivendo realmente momentos delicados, mas que pode até, inclusive, atrair a justiça de Deus sobre o Brasil. Mas nós precisamos interceder. O povo de Deus precisa interceder pelo Brasil para que Deus possa ter misericórdia do Brasil e possa também trazer salvação para essa nação, né? E possamos orar e exercer a função de igreja, realmente, que é de fazer missão e pregar o evangelho a toda criatura. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa lição até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, um final de semana rico e que Deus possa abençoar a todos nós, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino das notificações e dá muito like para que esse canal possa crescer. Eu peço a sua ajuda com muita humildade, que Deus possa abençoar a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.